Bueno. Sejam bem-vindos para o nosso NiniCast. Acabamos de escolher o nome. Batizado. Tá batizado o nosso nome do nosso podcast. E hoje, oficialmente, a gente vai começar a desenvolver um conteúdo. Claro que você já me conhece em outras plataformas, você já me conhece no YouTube, me conhece no Instagram, me conhece como professor do CEISC, mas nós vamos, a partir de agora, desenvolver um conteúdo voltado para podcast, transmitindo para nós inserirmos nas plataformas digitais do Spotify e companhia, né? E também colocar no meu canal do YouTube do professor Nidal Arman. Então, a partir de hoje, nós estamos estreando aqui, acabamos de estrear o NiniCast episódio número 1. Tá sendo meio a moda missioneiro, meio a moda assim do tipo, mas ao longo do tempo a gente vai aperfeiçoando. E eu não poderia iniciar com melhor companhia, que é a nossa querida Camilinha, a nossa mentora aqui do curso do CEISC de primeira fase, e também a nossa Julinha, também nossas mentoras. E por meu orgulho foram minhas alunas, né? Agora elas são as minhas mentoras, literalmente as minhas mentoras. Então, meninas, sejam bem-vindos para o nosso primeiro episódio. Olha que chique, Ai, né? muito chique. Olá, pessoal. Prazer, então, estar no episódio de número 1, né? Dando início aí, um grande honra, prazer, né, uma honra. E como o Nidal disse, né? Estivemos do lado de cá, como alunas, e agora desse lado enquanto mentoras de primeira e de segunda fase, né, Ju? Sim. Só para deixar esclarecer. Claro, hoje o nosso assunto será sobre 60 dias, faltam 60 dias para a prova da primeira fase da OAB. Evidentemente que nós vamos trabalhar muito também aqui com provas de OAB, provas de concurso, vamos falar sobre OAB, vamos falar sobre concursos, como estudar, mas não é só isso. A ideia desse podcast é de nós falarmos da vida em geral, né? Da vida como ela é, de tentar, de uma forma ou de outra, impactar na tua vida profissional, na tua vida pessoal, até na tua vida no aspecto de saúde mental. Muitas vezes a gente sabe que você que está nessa jornada do estudo, você se defronta com vários obstáculos, com várias sensações, com vários sentimentos que talvez você tenha um pouco mais de dificuldade para você lidar com eles, né? Se adaptar a essas situações. Então, nós estaremos aqui também semanalmente, de preferência, largando episódios semanais. Eu vou convidando pessoas e vou falando, às vezes sozinho, às vezes com alguém, mas para que você tenha conteúdo relacionado ao teu mundo, um mundo de concurseiro, um mundo de OAB e um mundo em geral. Vou falar até mesmo de empreendedorismo. Sim, nós vamos falar sobre empreendedorismo, vamos falar também do funcionamento do cérebro, muitas vezes até mesmo para você estudar e principalmente para você viver, né? O professor começa a dizer, estou estudando, né? Estou lendo isso, estou aprendendo isso, estou fazendo imersões sobre isso, e é algo que está me motivando muito, me incentivando muito, me instigando muito esse tipo de estudo. Claro, sem esquecer que eu também sou professor de direito penal, né? Sou professor de direito penal, direito processual penal, vai ter também conteúdo relacionado a dicas, conteúdo relacionado também a um tema específico, que dali a pouco sai um julgamento no STF, no STJ, que a gente vai debater. Vamos trazer convidados aqui, promotores, juízes, advogados, sobre determinados casos rumorosos. Então, cara, vai ter um monte de coisas aqui a partir de agora, né? Então, o nosso episódio número 1 está dada a largada, né? Quem vai nos organizar aqui será a Thali, que está aqui me filmando, né? Ela vai nos ajudar a toda essa equipe a botar no ar esses podcasts. Meninas, já fiz a apresentação, agora nós vamos conversar sobre primeira fase. Não tinha outra forma melhor para nós começarmos o podcast. Aliás, não poderia ser diferente, né? Nós teríamos que falar em OAB, primeira fase, porque é algo que nos apaixona, que é algo que nos instiga, nos estimula, não só pelo resultado da prova em si, mas por tudo que gira em torno da prova, né? Tudo que gira em torno, desde a preparação física, emocional, desde as consequências que a prova do OAB gera nas nossas vidas, né? Então, vocês que estão se preparando sabem muito bem, aqueles que já
passaram por essa experiência de estudar para a prova da OAB sabem que esse é o tipo de momento da nossa vida que ele se intensifica cada vez mais, é intenso demais e tenso demais, e às vezes a gente não consegue lidar muito bem, né, com esse momento das nossas vidas, porque ele exige um pouco mais de nós, né, de disciplina, organização, de adaptação com os demais tarefas que nós temos, com os outros compromissos que nós temos com aliar trabalho, família, com estudo. Então, não tem melhor assunto para nós iniciarmos esta nova trajetória do NiniCast. Não, é realmente, Indal. E a gente vê essa marca dos 60 dias, ela é uma marca fundamental. Eu digo que é a partir daqui que a gente define caminhos na primeira fase. Tem muita gente que vai deixando, né, chegar perto dessa marca dos 60 dias, para daí tomar aquele chacoalho de estou muito perto, preciso me movimentar, preciso me preparar. E tem aqueles que já estavam estudando e que nessa fase costumam dar uma queda, né? Essa produtividade, ela costuma dar um declínio nesse momento, e por isso que eu digo que é um momento decisivo. Porque a partir daqui, tu pode retomar essa organização e chegar para o dia da prova bem preparado, né? Ou tu vai deixar essa procrastinação, que a Ju também tem muitos conteúdos sobre isso pra gente conversar nesse podcast, deixar a procrastinação vencer e tu chegar lá despreparado, e aí essa despreparação vai afetar a tua segurança para a prova, porque uma coisa tá ligada à outra. Então, se tu não tiver estudado, se não tiver te planejado, lá no dia tu vai estar inseguro. Qual é a chance de, inseguro, tu conseguir um resultado positivo? Né? Então, a tua preparação ela vai definir como o teu estado mental vai estar para o dia da prova. Perfeito, Né? Cami. E esse é um momento realmente muito decisivo, né? Faltam 60 dias, então 2 meses, e o que vocês forem fazer agora nesses 2 meses vão estar fazendo total diferença no resultado. Eu e a Cami, a gente passou por isso mais recentemente, né? A Cami mais recentemente do que eu fui aprovada no 25º exame, e tu foi no 32, no 32º. Aquele brabo. Esse aí, só de falar, já todo mundo dá uma batidinha na mesa. Assim. Esse 32 foi na pandemia, gente. Foi na pandemia. Essa tomada ficou melhor, viu? Essa tomada, meu querido Carlos. Tá. A gente fica mais bonito. Fica tudo mais completo. Mas então a gente sabe que é difícil esse momento, né, Cami? Que agora, faltando 60 dias, realmente é decisivo, né? Meio que como se a pessoa fosse estar escolhendo 2 caminhos que vão interferir completamente no resultado que elas vão obter. Então, ou pode seguir o caminho de se dedicar, de fazer o máximo para não procrastinar, de dar o seu melhor, ou continuar procrastinando, diminuir o ritmo e acabar, talvez, não obtendo o resultado desejado. Não, e sem falar o seguinte, tem mais um fator, né? Porque agora saiu o edital, os candidatos resolveram fazer a prova, porque até então a gente fica naquele, vou fazer, não vou fazer, qual é a área que eu vou seguir. Então tem todo esse nervosismo, né? Decisões que devem ser tomadas. Então, no momento que o candidato ou a candidata toma a decisão, faltam 60 dias. E nesses 60 dias, o que fazer? Muitos, claro, já vêm estudando, talvez com mais organização, outros com menos organização, com mais disciplina, com menos disciplina. E tem muitos colegas que eu imagino que estejam nos escutando agora, muitos candidatos que, cara, vão começar a intensificar agora o estudo. E eu queria ver com vocês, e agora? O que fazer, né, além de rezar? Além de rezar, importante. Então, esse pontapé, nos cursos a gente fala isso, mas também, de forma geral, não tem como tu iniciar essa preparação sem tu saber a bagagem que tu traz. Né, sem tu saber de onde tu vai começar esse teu estudo. Então, a gente indica a realização dos testes de nivelamento, que é um nome bonito, né, que a gente traz, que são as provas dos exames anteriores, para tu ter essa noção também da prova, né, porque a gente vem de uma graduação com professores de padrões diferentes de prova, questão subjetiva para um professor, aí questão de verdadeiro ou falso para outro. E a gente chega na OAB, na primeira fase, a gente tem 80 questões com um padrão muito específico. Né? Então,
fazer esse teste de nivelamento, ele serve não apenas para tu te conhecer, mas para tu também conhecer a prova que tu vai enfrentar, né, João? E sem falar, tem mais um detalhe, né? Muitos conteúdos você faz um bom tempo que não teve acesso. Ou seja, você não teve mais contato. Vamos pegar penal, por exemplo, na graduação eu dou a disciplina de direito penal no 2º e 3º semestre. Imagina, você começou penal 2º e 3º semestre. Provavelmente, lá no 8º, 9º semestre, você já não tem tanto contato com penal. Então, você tem que resgatar esse contato com penal. Eu estou dando um exemplo. Tem outros, direito civil, parte geral, por exemplo, que cai bastante na prova. Outras disciplinas de início. Constitucional é mais Constitucional no início também, administrativo. Então, cara, aqueles conteúdos, aquelas matérias mais recorrentes, com maior número de questões, elas são do início da graduação. Então, você chega no final já sem o contato, né, em relação àquele assunto, e claro, aí que vem a necessidade do teste de nivelamento e você saber quais são aquelas disciplinas que são os seus odóis, né? E aí que vem o planejamento de estudo, né? Isso. Nossa, de linha. Isso. É muito importante essa questão do teste de nivelamento, porque muitas vezes a gente acaba nem se conhecendo, né? Nem sabendo quais são os conteúdos que realmente têm dificuldade. Então, a partir disso, tu vai conseguir identificar ali quais são os conteúdos que tu já tem um domínio maior e quais são os conteúdos que tu tem mais dificuldade, que precisa focar mais agora no estudo, né? Isso. E depois de ter esses dados, ter essa informação, montar o teu planejamento, que aí é a segunda etapa, vai ser mais fácil, porque tu vai conseguir montar estratégias, né, ou seguir estratégias que sejam efetivas, né, para combater essas tuas dificuldades, para fortalecer essas disciplinas que tu já viu que são teus pontos fracos, né? E aí esse planejamento, né, Nidal, é aquilo que a gente sempre fala do estudo diário, né, da definição. Eu sempre falo, tu tem que ter a definição o quanto mais precisa, sabe? Daquele momento que tu vai dedicar para o estudo. Não adianta falar, não, eu vou estudar todo dia, mas tu não define, vou estudar todo dia depois do trabalho, vou estudar todo dia assim que eu acordar. É claro que tu não vai manter esse hábito, que tu não vai criar uma rotina se tu não demilitar aquele momento do dia que tu vai definir para tua preparação. Então, se tu tiver isso definido, tu consegue priorizar. Aparecem outros compromissos? Não. Meu compromisso anterior e principal é com o meu estudo. Criar rotina, né? Assim como tu cria uma rotina de você levantar, fazer a higiene, de você tomar o café, de você ter horário para sair, para ir trabalhar, de você ter que trabalhar, tu tem que criar uma rotina, claro. A gente parece assim, falando, parece ser fácil. Óbvio que não é fácil, cara. Não tem como ser fácil. Na verdade, você vai ter que se submeter, estar disposto a se submeter a um sacrifício. Veja o que eu estou dizendo para vocês. Não é não é sofrimento. A diferença entre o sofrimento e o sacrifício é bastante tem uma diferença abissal, né? Tu vai pegar, quando a gente fala em sofrimento, é aquilo que você está fazendo com dor, uma dor interna que te faz você ficar numa condição de não se movimentar. Você está com uma mentalidade fixa, você não consegue sair daquele lugar, você não consegue avançar, você não consegue progredir, e aí vem a procrastinação, vem todos aqueles fatores inibitórios de estudo. O sacrifício também gera uma dor. Óbvio que gera uma dor, mas a dor do avanço, é aquela dor em que você está sabendo que está buscando algo, e para você buscar algo, ele está em algum lugar lá na frente. Para você buscar aquilo que está lá na frente, você tem que ter uma progressão. Você tem que progredir, você tem que caminhar. É como se você estivesse numa maratona, você sabe que tem uma linha final. E você tem que percorrer essas etapas, esses quilômetros, para você chegar ao final. É óbvio que você vai ter a dor do sacrifício para você atingir esse objetivo. Então, se você encarar o estudo como um sofrimento, cara, ele vai ser um sofrimento e vai ser a dor da paralisação. Agora, se você encarar o estudo com a dor do sacrifício, vai doer, certo que vai doer, mas é aquela dor do avanço, aquela dor da progressão para você chegar lá na reta final
com possibilidades de conquistar um prêmio, né? Um prêmio. E o teu prêmio, cara, é a aprovação. Se tu for analisar a tua aprovação, ela não precisa ser de um alto rendimento como um maratonista de elite. Você só precisa chegar, né? Você só precisa chegar. Então, você não precisa ser um cara que tenha um alto rendimento. E como é que você faz para chegar? Constância. É constância. Você tem que ter constância. Se você tiver constância, todo quilômetro você ir um pouquinho, um passo, mais um passo, mais um passo, mais um passo. No estudo, trazendo para o estudo. Todo dia você seguir aquela rotina, aquela disciplina, vai estudando, vai estudando, vai estudando, vai estudando, a tendência é que você chega à reta final, você chega no teu sprint final e você chega com possibilidades de ganhar o teu prêmio. E você não precisa chegar entre os 10 primeiros, não precisa chegar entre os 20 primeiros, você não precisa chegar entre os 100 primeiros, você só precisa chegar. Chegar. E aí que está o problema, que nesse meio do caminho, por uma razão ou outra, é que ocorrem os obstáculos. E você tem que saber, eu tô com dor na perna, eu tô com sede, o sol está quente. Cara, os obstáculos, eles vão seguir, eles vão surgir. Você vai estudar, você está cansado, aconteceu, alguém está doente, alguém da família ficou doente, briguei com o namorado, briguei com a namorada. Isso são fatores que vão te inibir. E você tem que saber que isso vai acontecer e, cara, contornar, se adaptar e segue em diante. Né? Então, cara, tem que saber que é assim que funciona. Então, tu vai ter que escolher. Nesse momento, os 60 dias, né, Camila? Tu quer a dor do sofrimento ou a dor do sacrifício? Porque a dor vai ter. O que você vai escolher? Cara, tu tem que escolher. É agora. Né? E eu acho que esse ponto, Nidal, que tu traz é a marca da UAB. Tu tá concorrendo contigo. Exato. Né? Quando a gente fala de concurso, aí sim, tu precisa ter um resultado melhor que o do teu adversário. Tu precisa ter, né, que o concorrente está concorrendo por uma vaga. Aqui não. Tu precisa fazer a tua parte e chegar nas 40 questões. E aí o que a gente fala, esse que tu traz do sacrifício, é aquela abdicação momentânea, né? A gente não tá falando que tu nunca mais vai poder sair com teus amigos, que tu nunca mais vai poder viajar. Não, a gente tá falando que nesse momento, se tu priorizar aquilo que vai te trazer a realização do teu sonho, depois tu vai poder curtir, depois tu vai poder ter tempo para aproveitar com uma consciência tranquila, que eu acho que é a melhor forma de se aproveitar, inclusive. Sim, e isso é muito importante, essa questão de que é uma competição consigo mesmo, né? Então, é de tu conseguir vencer a procrastinação, de tu conseguir se organizar para ter essa constância. Exato. E essa questão da constância é super importante, porque a gente fica sempre pensando em dar o máximo, aí acaba de dar o máximo em um dia, foca em um dia, e aí passa o resto da semana não estudando, procrastinando. Então, não é dessa forma que a gente vai conseguir realmente obter o resultado, né? Não é fazer o máximo em um dia e não fazer nada nos dias seguintes. É um pouco todos os dias, manter a constância para conseguir obter o resultado. Continuando com a analogia com a maratona, sabe aqueles caras que são os coelhos? Aqueles que dão a largada, eles dão a largada e ditam o início... O sprint. E ditam o início do ritmo da maratona. Se tu sair, meu parceiro, assim, ó, tipo cavalo paraguaio, sai que é uma beleza, né? Sai que é uma beleza. E sai com uma velocidade absurda. Cara, pode ter certeza que tu não chega. Tu não completa. Tu não completa. Tu vai sair rápido, mas não completa. Tu vai completar com aquela regularidade, aquela constância. E eu te digo que a palavra-chave para a aprovação na OAB, eu arrisco a dizer que não é estudo. Eu arrisco a dizer que não é estudo. A palavra-chave para você aprovar na OAB é disciplina. Você precisa de disciplina. Se você estiver consciente disso, que você ter disciplina, e disciplina um pouco mais intensa, vamos dizer assim, um pouco mais levada a sério, vamos dizer assim, por um curto espaço de tempo do tipo 60 dias, cara, a tua possibilidade de aprovação, a tua probabilidade, ela aumenta de forma gigantesca. Mas você tem que estar disposto a isso, né? 60 dias tendo disciplina, né? E, cara, não é algo que a gente propõe, você tem que ficar 4, 5, 6 horas por dia estudando. Isso é quase com um pedido para reprovar.
Olha o que eu estou te dizendo, 4, 5, 6 horas por dia, isso aí para você ter um altíssimo rendimento para uma prova de concurso de nível extremamente elevado. O que você precisa é ter uma constância e regularidade de você saber, olha, reservar 2 horas por dia para você estudar. 2 horas por dia são 2 horas por dia sagradas. Aquelas 2 horas você não negocia, são inegociáveis essas 2 horas por dia. Não importa a hora, das 7 da manhã, das 5 da manhã, das 11 da noite, das 10 da noite, não importa. O importa é você definir qual é a hora que você tem disponibilidade, que você pode usar para se dedicar a isso. 11 da noite, cara, vai doer. Porra, quem que não gostaria de estar dormindo? Mas, cara, 11 da noite até a 1 da manhã por 60 dias. E todo dia. Não negocia. É inegociável, né? Aí você vai dizer, professor, lá não sei se tem 2 horas, mais de 2 horas. Cara, depende. Você tem ferramentas de estudo, e agora eu vou pedir depois para a Camila falar, você tem ferramentas de estudo, você tem a leitura do PDF que você pode realizar ela ao longo do dia, né? Uma leitura ainda que dinâmica, você tem as videoaulas que, se você acelerar, você elimina elas em 1h30. Se você botar 1.5, eu fiz o cálculo, cara, em 1h40 você elimina todo o conteúdo. Não é você extrair o conteúdo, você diminuir o conteúdo, não. É a mesma quantidade de conteúdo, só que você vai assistir em menos tempo. E ainda te sobra minutos para você resolver questões. É tudo uma questão de disciplina, percebeu? Não é o estudo em si, mas a disciplina de você seguir um método que vai te proporcionar possibilidades maiores de aprovação, né? Isso. Nossa querida Camila, como é que ele faz isso? Então, a gente indica a utilização do cronograma primeiro para que tu consiga ter essa disciplina, né? Porque, imagina, todo dia tu sentar e pensar, o que eu vou estudar hoje? O que eu vou estudar? Aí define a disciplina. Aí pensa, e agora, qual conteúdo? Se todo dia tu for ficar parando para pensar o que tu vai estudar, o tempo de estudo que tu tá perdendo só nessa definição já é gigante. Então, a gente quer aproveitar o teu tempo, né? E a gente tem cronograma gratuito do CEISC também disponibilizado. Então, ainda que você não seja nosso aluno, você pode utilizar o cronograma. E dentro do cronograma, a gente indica esse passo a passo do estudo, né? Porque não adianta também você ter a definição do que você deve estudar de forma estratégica também, que os nossos cronogramas sempre são o assunto que está ali não está por acaso, né? Tudo que está ali é milimetricamente pensado de forma estratégica para você estudar o que mais importa. E o passo a passo do teu estudo, que o Nidal comentava, era, inicialmente, tu fazer essa leitura dinâmica, para tu ativar esse conhecimento. E, gente, quando falamos dinâmica, é uma leitura rápida. É para tu te localizar naquele conteúdo, para tu ter o conhecimento prévio daqueles termos, né, que estão sendo tratados no conteúdo. Essa leitura prévia, ela pode ser feita naquele momento de deslocamento para o trabalho, naquele momento de deslocamento da faculdade para o estágio. Sabe que tu fica sem fazer nada, olhando a paisagem pela janela? Tu pode aproveitar para já fazer essa leitura rápida do conteúdo. No horário do almoço. Isso, tem 1 hora. Às vezes o pessoal tem 1h30 de intervalo. Poxa, almoça em meia hora, tu tem 1 hora para ler. Pois é. Vai saber. Exatamente. E aí, depois da leitura, então, a gente tem a videoaula, que tu tem a possibilidade de acelerar, né? A gente tem cursos que estão no formato gravado, a gente tem blocos, tu pode acelerar essas aulas, e a gente tem cursos no formato ao vivo, né? Que aí são 2 blocos de 1h15, que se tu acelera, consegue matar de forma muito ágil essas aulas, né? Esses blocos. E esse das aulas ao vivo a gente recomenda para aquele que tem uma disponibilidade de tempo maior. Se não, fica gravado também, né? Mas ficam gravados. E aí eu costumo dizer, o cara que não tem disponibilidade de tempo, o cara não assiste ao vivo. Né? Por que vocês fazem ao vivo? Porque eu estou contigo, cara, estou te acompanhando. Né? Quer dizer, é uma mentoria, todos os professores praticamente dão uma mentoria por aula. Né? A professor mentoria, cara, elas já são mentoras, elas fazem de uma forma mais coletiva, mais técnica. Nós vamos conduzindo, vocês, os professores, vão conduzindo. Hoje é penal. Você está seguindo o cronograma? Deveria. Você tá 1 semana atrasado, cara, acelera, pega final de semana lá e dá uma acelerada nos vídeos, né? Então a gente vai orientando, por isso que a gente dá as aulas ao vivo
porque eu estou conversando com você que vai fazer o 39º exame da OAB, não estou pegando aulas requentadas lá atrás. Então é para um público diferente, pessoas diferentes que têm necessidades diferentes. E eu preciso falar com esse público. Então, é por isso que nós temos as aulas ao vivo, mas não necessariamente que você tenha que assistir ao vivo. Na verdade, se você não tem tempo, não assiste ao vivo. Assiste gravado, porque você tem a possibilidade de acelerar, né? Exato. E aí, ainda depois da possibilidade, né, de você acelerar essas aulas, a gente tem as questões, que é o terceiro passo, para que você tenha a prova real. Eu entendi aquilo que eu estudei, aquilo que eu li, aquela aula que eu assisti. Aí você pratica com questões para manter aquele conteúdo mais sedimentado ainda na sua cabeça. E os 3 passos do método são muito importantes, né? É realmente um método que foi estudado e que faz sentido. Porque a gente vê que muitas vezes as pessoas subestimam, por exemplo, a leitura do material antes da aula. Então, nessa de, tenho pouco tempo, acaba não lendo o material antes da aula. Mas essa leitura prévia é algo que ajuda muito na fixação dos conteúdos. Tu não vai estar perdendo tempo, tu vai estar ganhando tempo, porque tu vai estar fixando conteúdo muito melhor, isso vai te ajudar depois na revisão desses conteúdos. Então, essa leitura prévia, muitas vezes as pessoas acabam optando por deixar de lado quando não tem muito tempo, mas acaba sendo uma estratégia errada, porque ela faz com que tu, no fim das contas, tu ganhe muito tempo, tu entenda a aula muito melhor, a aula não vai estar sendo, tipo, um filme de suspense, que tu não sabe o que o professor vai estar falando, tu já vai estar sabendo o que vai ser abordado na aula, isso facilita muito a compreensão dos conteúdos e faz que, no fim das contas, tu esteja ganhando tempo, né? Isso. Foi algo que eu sempre fiz quando eu estudava, cara. Eu não conseguia entrar numa sala de aula, né, na faculdade, dentro da faculdade, sem saber o que eu ia estudar. Chega de paraquedas Não, ali, né? Qual é o conteúdo que o professor vai dar? Até o teu cérebro, ele se fazer a leitura do que está sendo dado, cara, tu perdeu a compreensão direto. Você vai ter que ler depois, você vai ter que estudar depois. Né? Se você chega lá sabendo, hoje nós vamos falar sobre crime impossível, nós vamos falar sobre erro de tipo. Cara, teu cérebro, ele já vai direcionado erro de tipo, crime impossível. Então é isso que eu vou falar. E tu vai pegar, transmitir pro teu cérebro, né? Aí, cara, aí vem a questão da leitura, né? No teu cérebro, a mente consciente, né, vai te trazer aquela informação para que o teu subconsciente ele armazene. E vai chegar um dado momento lá que você vai estimular essa informação armazenada lá no cérebro para você poder usar. E aí, como é que tu vai fazer isso? Por meio de revisões, né? Exato. Vai chegar um dado momento que você vai revisar e aí você vai estimular aquilo que está armazenado no teu cérebro, porque ele fica, a gente pode... professor, eu não consigo guardar nada. Guarda, o teu cérebro guarda tudo. Se você souber usar o teu cérebro a teu favor, e nós vamos falar muito sobre isso também no nosso podcast, tu vai ver o tamanho do desenvolvimento que você vai ter, o quanto você vai render. Porque tudo que você vê, tudo que você tem o contato à informação, você absorve, você vai essa informação para o cérebro. Só que você tem que saber o que tem que guardar, o que não vai guardar. Tem o filtro, né? E aí vem também a importância do sono, porque é lá dormindo é que vem essa classificação do que interessa e do que não interessa. Então esse papo, vou dormir pouco para estudar muito, é burrice. É literalmente burrice, cara. Eu durmo 4 horas por dia. Só se tu for ninja no teu organismo, meu parceiro, porque nas 4 horas por dia teu cérebro, o ciclo para a retenção da informação não completa. O ciclo para a retenção da informação dura de 6 a 8 horas. Então, esse fato de você dizer que tem que dormir de 6 a 8 horas não é por preguiçoso. Não, é para concluir o ciclo que o cérebro, que as informações, a captação de informações ocorrem ao longo do período de sono, que duram mais ou menos de 6 a 8 horas. Então, cara, isso não é nada por acaso. A gente estuda isso também, as meninas estudam muito isso. A Julinha acabou de mandar ali um podcast do cara que fala sobre o funcionamento da mente. Isso, né? Sobre neurociência. Neurociência. E a gente está estudando muito isso também, porque a gente percebe que tem muita gente que precisa saber disso. Essa parte da constituição da memória, Bah, né? Memória isso. de curto prazo, memória de longo prazo, tudo isso está envolvido, tudo está por trás do método que a gente traz Claro. aqui. Então, tu fazer essa leitura prévia, esse primeiro contato, é para tu criar aquela memória de curto prazo, Exato. que vai durar 5, 10 minutos. Se tu nunca mais tocar naquele conteúdo, nunca mais ver ele, tu vai esquecer.
Agora, se tu reforçar ele com esse segundo passo, que é a videoaula, tu vai transformar essa memória que era de curto prazo numa memória de longo prazo. E aí, revisando ela periodicamente, ela vai estar sempre ativa para ti. E aí, só pegar depois e trazer o gatilho para que ela flore. Né? Isso. Tu vai nas revisões, aí tu vai nas questões, na resolução de questões, e aí que vem a importância da resolução de questões, porque tu vai desencadear, né, aquela informação para que você consiga resolver as questões. Ah, eu não consigo porque eu erro as questões, porque tu não armazenou corretamente. Simples assim, porque você não seguiu um método adequado para você poder armazenar aquela informação e depois, quando você for instigado a ter que usar, fazer com que ela venha fora. É como se você estivesse dizendo, agora sai da cabeça, para ir ali e você botar o xizinho no lugar certo. Essa que é a ideia desse método que nós temos. Né? Ele é talvez um método que... vamos dizer assim, nós poderíamos pegar e criar um método comercial. O método... Eu estou criando um método que ele é efetivo e, por consequência, comercial. Mas eu trago como prioridade a efetividade, porque eu sei que ele tem condições e isso os números nos apresentam. Isso nós temos números, dados. E eu e a Cami, a gente aprova também, Exato, né, Cami? exato. Então... são dados, cara. Tem aquilo que nós chamamos de prova social. Pelo intenso número de aprovados que nós temos. Por quê? Porque segue esses métodos. Quem seguiu, aprova. Quem seguiu, aprova. Então, nesse negócio, você seguir esse método, né, porque o conteúdo será dado. É como se a gente diz, a gente entrega todo o conteúdo. Todo. Praticamente todo o conteúdo. Você tem que saber pegar, absorver e levar adiante. Como? Por meio desse método. Né? É muito bacana ver, eu estava até respondendo antes ali o Pergunte ao Professor, e os alunos falando do progresso no simulado. Tu vai tendo o resultado do teu estudo enquanto tu ainda tá te preparando, sabe? Porque o aluno, ele fica... A gente já fez a prova. Lá na véspera da prova, tu achava que tu sabia tudo? Não. Na véspera da prova, se me perguntasse, ia dizer que eu não sabia tudo. Obviamente, tu não precisa saber tudo, tu não precisa de um alto rendimento. Como o Nidal falou, as questões vão te trazer o gatilho, tu vai lembrar desse conteúdo. Então, quando tu faz o simulado e tu tem o resultado, né, o teu avanço, o teu progresso, tu tem de forma mais tangível que aquele teu estudo tá repercutindo de alguma forma. Isso vai te trazendo essa segurança. Porque se for questionado, duvido que tu vai dizer que tu sabe tudo para a prova. Então, o simulado constante também vai te trazendo essa sensação. Agora, meninas, a pergunta que não quer calar. Precisa estudar todas as matérias? Então, quer recomeçar? Pode começar. Tá. Eu estudei todas as matérias quando estudei minha primeira fase. Por quê? Por quê? Porque eu não me sentia 100% segura em nenhuma. E eu sou uma pessoa... E aí vai, né, da minha resposta, da minha realidade. Nós estamos falando da Camila. Ela foi minha aluna, cara. Ela foi minha aluna. Eu sei que ela praticamente gabaritou. Não gabaritou minha prova? Não. Gabaritar também não, né? É que eu sou civilistinha também, né? Então... Porque minha prova é pior que a da OAB. Né? Então, como eu sou uma pessoa que, quando eu não me sinto segura, eu vou buscando mais, para também trazer essa sensação de segurança, eu fui buscando estudar tudo até, né, no simulado trazer essa representação. Por isso que eu falo aqui também, né, da realização do simulado. Quando o simulado trouxe um resultado em que eu via que nas disciplinas não estava gabaritando tudo, nunca cheguei, tá, gente, em resultados exorbitantes em simulado, mas quando eu vi que aquilo representava o que eu estava estudando, eu me senti mais preparada para enfrentar a prova. E pra ti? Eu disse pra Cami começar, até porque eu sei que, assim, na primeira fase, a gente já falou disso, né, Cami? A Cami foi uma aluna mais exemplar do que eu na primeira fase. Porque na primeira fase, pra mim, pegou bastante a procrastinação. E acredito que bastante a gente se identifica com essa questão de, na primeira fase, como é muito conteúdo, como, em tese, é mais tempo, a procrastinação acaba batendo mais forte, né? Então, na primeira fase, eu acabei não estudando todos os conteúdos, porque quando chegou ali, eu comecei a, de fato, estudar mais ativamente, mais perto da prova. Mas na segunda fase, eu já fui outra aluna, né? Já fui o orgulho do Nini daí da segunda fase. É o mínimo que eu fazendo aquele ajuste já no final, mas em segunda fase... Qual é que foi a tua nota na segunda fase mesmo? 9,55. 9,55? 55. Por que não tirou 10?
porque eu esqueci. Ai, que maldade! Eu errei a contagem do prazo, que eu tinha que saber quantos dias tinha fevereiro. E eu fiquei tão nervosa na hora, achei muito sacanagem. Não sabia mais quantos dias tinha fevereiro e errei a contagem. Achou que era bissexto, né, Ju? Vai fugir das galáxias, né? Vai fugir das galáxias. Aí hoje ela ensina o pessoal, né, Ju, em segunda fase a por isso contar eu sempre falo da contagem dias. dos dedinhos, né? Porque foi uma coisa que eu acabei perdendo ponto na prova, então... Mas assim, e agora nessa última prova valeu a pena, porque também passaram dos 30 dias para 31 dias de agosto. Ainda bem que os caras assistiram teu vídeo. Mas essa questão de você estudar toda a matéria, né? Porque é muito relativo, né? Tem muita gente que queria ouvir da gente. Não, tu não precisa estudar todas as matérias. Mas se tu for fazer um raciocínio lógico da coisa, e aí tu tem que ter coragem para dizer isso, né? Cara, se eu fosse dizer para você não estudar alguma matéria, eu diria não estuda civil. Não estuda... Aí eu já choro. Não, pode te ver. Não estuda penal. Por que isso? Porque se você for observar, civil é uma enormidade de conteúdo, penal também é uma enormidade de conteúdo. E são 6 questões. São 6 questões para um mundo de conteúdo. E eu posso te assegurar que se você pegar e juntar ECA, direito do consumidor, direito ambiental... internacional, humanas. Só nessa brincadeirinha são 10 questões e as 5 reunidas têm menos conteúdo do que civil. Tu tem que ter coragem para dizer isso. E tem que ter honestidade para dizer isso. Né? Tem que ter honestidade para dizer isso. Então, se tu for pegar e na lógica, então garante 10 questões naquelas disciplinas de 2. Aí tu vai ter menos conteúdo para estudar, né? Mais questões, teoricamente, mas os caras não falam isso. Não falam isso. Por que não falam? Porque talvez não tenham aulas de internacional, não tenham aulas de ambiental, não tenham aulas dessas disciplinas. Mas isso é do jogo, beleza? Cada um sabe o que tem que fazer. Então, por isso que nós aqui, nós temos um entendimento um pouco diferente, respeitando todos, evidentemente, que nós achamos que sim, tem que estudar todas as matérias, mas aí com, obviamente, estratégia, tem que ter um planejamento. Por isso que nós consideramos necessário criar grupos de disciplinas. Nós temos o grupo A de disciplinas, o grupo B de disciplinas e o grupo C de disciplinas. Começa estudando pelo grupo A, que representam em torno de 42 questões, perdão. 42 questões, tu tem todo o grupo A representando 42 questões. E aí no grupo A tu vai ter lá ética, penal, constitucional, civil, penal, processo penal, direito do trabalho e processo de trabalho. Então, só nessas disciplinas você tem 42 questões. Nós estamos falando de quantas disciplinas? São 7 disciplinas. 7 disciplinas, 42 questões. Se você for considerar o grupo B, são quais? São 26 questões, e aí as disciplinas processo civil, direito administrativo, direito tributário, direito empresarial e as 3 novas áreas, né? Que é direito eleitoral, financeiro e previdenciário. Então, se tu fizer uma conta, grupo A e grupo B, você tem 68 questões, ou seja, conteúdo suficiente para você aprovar com segurança. Com segurança. Então, se você ficar no grupo A e grupo B, aí, meu parceiro, você está com um grau de probabilidade de aprovação bastante expressivo. Mas aí vem aquilo que a Camila falou agora, né? Eu não me sinto seguro o suficiente para eu ficar entre o grupo A e o grupo B. Então, lá no final, no cronograma, de forma organizada, disciplinada, você tem aulas que são menores, né? Em relação ao grupo C, que aí vem o grupo C. São 12 questões: direito ambiental, direito internacional, direitos humanos, ECA, direito consumidor e filosofia do direito. Então, agora você completa o ciclo, né? Então, tu percebe que é um caminho, é a maratona, é um caminho. Você está ali percorrendo o caminho, vai passar pelo grupo A, pega um pouco de água, né? Pega um pouco de água, vai lá, aquele negócio lá que os caras ficam jogando lá água para os maratonistas, vai indo, vai passando. Grupo B, pega mais um pouco de água, né? Vai um pouco de água, você está quase cambaleando, você está quase... Já joga um pouco no rosto aqui. Você já está lá, já quase esbaforido. Vai para o grupo C. E aí tem a revisão turbo. Para que isso? Por que a revisão turbo? A revisão turbo, meu parceiro, é para você trazer ou você estimular todas aquelas informações que você armazenou na tua memória.
Perceberam como é que é o ciclo de estudo? Então, você chega na revisão turbo, já, além das revisões que vocês fez, que é nosso aluno, evidentemente, você chega lá na revisão turbo com a condição de você ativar as informações que estão na tua memória. E aí, na sequência, no dia seguinte, ou na proximidade da prova, você ter condições de chegar lá e meter, mantendo o controle emocional, evidentemente, né? Sabendo fazer a gestão do tempo da prova, que isso também é uma técnica, né? Que nós falaremos em outros momentos, né? Quando oportuno, lá perto da prova, falaremos sobre a técnica de realização da prova, porque muitas vezes o cara não aprova porque não sabe administrar o tempo, né? Ou porque fica numa questão 5, 10 minutos numa questão. Cara, 5, 10 minutos você pode responder outras 3, 4, 5 questões que você sabe. Então são técnicas que você vai também ter quando nós estivermos próximo da prova. A gente vai fazer outros podcasts nesse sentido, né? Mas tu percebe que é uma construção, é um ciclo que você deve percorrer, né? Nesses 60 dias de estudo. Isso, e a estratégia nas disciplinas, né? Imagina, são 20 disciplinas na primeira fase. coisa. Se tu vai fazer o rodízio entre 20, tu estuda ética hoje e daqui 20 dias tu vai pegar de novo, não vai lembrar mais de nada. Então, ter essa organização de quais disciplinas começar estudando, quais tu seguir até o final da preparação, te dá esse respiro também de, não, eu tô por um caminho que vai ser efetivo para mim. E nós sempre tivemos cuidado de botar uma disciplina por dia, assim, para o cara poder ir, né, estudando de forma organizada, né? E fazendo um ciclo, até terminar o conteúdo. Vai ética, depois penal, civil, trabalho, e aí volta na semana seguinte para retomar. Dentro daquele grupo, né? Dentro daquele grupo, esgota o grupo, faz a revisão daquele grupo, tem a revisão, faz as questões, faz o simulado e vai armazenando as informações. E aquele negócio, né? Que era a dor do sacrifício, né? E essa é uma dor do sacrifício. Claro, professor, é muita coisa. Cara, tem que escolher, né? Tudo que tu deseja muito na tua vida, você não vai conquistar fácil, né? Se você quer muito uma coisa, esqueça se você não vai conquistar fácil. Se você deseja muito uma coisa mesmo, você vai ter que se submeter a sacrifício. Senão, cara, não vai rolar. Não vai rolar mesmo. Ainda mais uma prova da OAB. Até porque a dor do arrependimento é maior, né, Lidão? Exatamente. Muito maior. Não ter se esforçado, tu ter investido dinheiro para inscrição na prova, ter investido dinheiro às vezes num cursinho e tu não aproveitar aquele tempo para estudar, significa que tu vai ter que repetir todo aquele processo doloroso novamente, até tu atingir o teu objetivo. Não, e se vocês têm como meta passar na prova, vocês sabem que se vocês não se dedicarem agora, não aprovarem, vocês vão ter que passar por isso de novo. Então é muito melhor dar o máximo de uma vez por todas, dar o seu melhor agora para conseguir aprovar do que ficar postergando isso, né? Sofrer 2 vezes, cara, aí é sofrimento, né? Então, cara, se tiver que sofrer, sofre uma vez. É que nem lá em casa, né? Eu vou pegar para lavar o prato. Eu sei que se eu não lavar direito, eu vou ter que lavar de novo. Agora, domingo, por exemplo, ontem eu fui fazer churrasco. Olha que loucura. Tinha um negócio lá que eu fiz sexta-feira de noite. Vocês viram que eu fiz? Eu vi, tava muito bonito. Eu não vi o que tu Foi fez, um entrecô com molho pesto, depois com nozes e amêndoas. Não, foi Tava muito chique, Masterchef. Daí tinha um negócio lá que tinha que botar uma manteiga na frigideira. E eu fui lavar a tal da frigideira. E ali, cara, aquele negócio com a manteiga, aquilo lá ficou É uma horrível de lavar. baboseira. Sabe quanto tempo que eu demorei para lavar aquilo? Eu disse que eu cheguei lá e lavei. Aí a Natália olhou, não, isso aqui não tá bom. E aquilo foi um saco, cara. Imagina, 11 da manhã, louco para te fazer um churrasco, tomar uma cerveja, era eu lavando a frigideira, porque eu lavei mal. Tu assume então que Sim, tu eu não... lavei mal. Olha aí. Lavei mal. Aí eu tive que sofrer de novo. Demorou mais tempo ainda para eu poder me livrar daquilo e fazer as coisas que são prazerosas. Cara, o estudo é exatamente isso, na verdade. Você, se não fizer bem feito, você vai ter que fazer de novo. E, cara, na segunda vez, tu vai ficar mais pé da vida ainda. Eu posso te assegurar. Na segunda vez que eu tava lavando aquela bendita frigideira, me deu vontade de pegar e jogar aquela frigideira longe. Né? Desgraça da porcaria daquela manteiga que tinha que estar ali me fazendo lambuzeira. Né? Eu já tava com o humor alterado, sério, eu tava com o humor alterado, porque eu queria estar no sol,
tomando minha cerveja, fazendo minha carne, né? Mas azar, fiz mal, faz de novo. É a mesma coisa, se você não se sacrificar agora para fazer bem feito, cara, você vai de novo. E aí, cara, a dor, aí sai a dor do sacrifício e vira a dor do sofrimento. Aí a dor do sacrifício, ela muda para a dor do sofrimento. E aí, cara, todos os fatores inibitórios possíveis você vai arranjar na segunda, na terceira vez. Porque na segunda, terceira vez. Porque, cara, aí a pressão aumenta, você se autopressiona, você se autocobra demais, a cobrança vem externa, a cobrança interna. E, cara, a tua vida ela fica um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais difícil, né? Então, cara, se livra agora disso e acabou. Se livra agora disso, vai ser feliz e segue com os outros desafios, né? Isso, meninas. Isso. Gostaram do nosso gostei, do nosso Nini. Ninicast? Muito Gostaram do nosso Ninicast? Cara, pro primeiro podcast tá bom, né, Thali? Tá? Tu viu? Ele terminou pro primeiro tá bom, né, Ju? Eu Ai, me senti um pouco ofendida, assim. É que nós fizemos isso aqui tudo. O Ninicast foi criado agora, não? Né? Exato. Foi criado agora, 2 minutos antes de começar. Mas, sabe, tu se recupera depois desse comentário final, se pra próxima janta a gente for convidada, É. né, Ju? Eu acho que aí a média fica positiva. Elas estão se fazendo, porque elas sabem muito do orgulho que eu tenho das duas, né? Ficam se fazendo. Isso nada mais é que uma técnica de mentoria chantageante para conseguir que eu faça uma janta para elas, como se isso precisasse, né? Eu até lavo a panela depois pra Não, ti. boa. Mas agora, depois que eu descobri que tem um produto que eu teria que ter usado e não usei. Ah. Ah, o Viu? cara- Faltou a técnica certa, igual no estudo, né? Exato. Igual no Exato. estudo. Aí a Natália ela me judiou, né? Ela se prevaleceu comigo, ficou bem quietinha, né? Me fez sofrer. Me fez sofrer. Vocês não viram, ela tava aqui agora, chegou agora aqui, falou algumas coisas e foi embora. Quase que eu chamei ela, né? Mas eu vi que ela tava com pressa. Bom, gente, então, olha, esse foi o nosso primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe, eu parece que eu ouço aqueles caras falando, se inscreve no podcast para receber as notificações, acione o sininho, né? E vai também me assistir lá no nosso canal do YouTube, e é o canal do YouTube Professor Nidal Arma, tá bem? É Professor Nidal Armado, tá? Tem que ter um Armado, senão não tem graça, né? É chique, tá? Muito, muito, muito obrigado, meninas. Muito obrigado, adorei. Muito obrigado. Até o nosso próximo Ninicast. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.